estamos começando a nossa terceira edição do Jornal da Nação, o jornal mais visto do YouTube. E eu quero agradecer especialmente a você, meu telespectador, que já concedeu a nós no YouTube quase 500 acessos. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós vamos com uma pauta diferente. Nós vamos discutir um assunto que arrasta multidões, que intriga multidões. É o assunto da retórica e a persuasão dentro da política. E agradecendo também ao professor Claudemir que nos deu essa oportunidade de discutir um assunto tão interessante. Eu estou aqui ao lado do nosso parceiro de sempre, Leandro Iga. Tudo bem com você, Leandro? Tudo, bom dia, prazer é meu. Uma oportunidade imensa estar aqui pela terceira vez. Uma pergunta para você. Pergunta dos internautas que enviaram muitas perguntas, né, Leandro? Bom, qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é: o que é persuasão? Persuasão. Quem mandou essa pergunta, por favor? Foi mandada pelo Guilherme Severo. Guilherme, grande abraço para você que nos assiste pelo YouTube ou pela sala de aula. Guilherme, persuasão, eu sempre gosto de definir palavras através de dicionários. E eu estou aqui com o meu dicionário Aurélio. O Aurélio define persuasão como um ato de convencer as pessoas. Esse dom que as pessoas têm de convencer as outras é chamada de persuasão. E dentro da política, os grandes políticos, os grandes governadores, presidentes, ditadores usaram a retórica e a persuasão para convencer a população de suas ideias. Alguns conseguiram, outros não. Isso é basicamente a persuasão dentro da política. Leandro, qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta foi mandada pelo Igor Gonçalves. Quais foram os maiores oradores da história? Grande abraço para você, Igor Gonçalves, que mandou para nós essa pergunta número 2, que eu vou responder agora. Mas antes, Leandro, na sua opinião, queria passar um pouco dessa responsabilidade para você. Quem foi um grande orador da história? Bom, mais conhecido, todos conhecem, é o Adolf Hitler. Sem dúvida nenhuma, Hitler que usou bastante, não só a sua maneira um pouco mais agitada de falar para convencer as massas, mas ele também usou um artifício muito interessante, que foi a propaganda. Sendo que um grande assessor dele na área da propaganda disse que uma mentira contada muitas vezes pode se tornar uma verdade. Ou seja, a propaganda pode convencer alguém de uma mentira. O que o nazismo é completamente uma mentira. E nós vamos agora ver uma demonstração do que é ser político e ter boa oratória. Nós vamos agora a um discurso do presidente Lula e vai nos mostrar o que é ser um bom orador. Ele falou com o Gordon Brown, meio chateado, eu liguei para ele para falar: ô Bush, o problema é o seguinte, meu filho. Nós ficamos 26 anos sem crescer. Agora que a gente está crescendo, você vem atrapalhar, pô? Resolve a tua crise. Saber se o João Castelo é do PSDB, eu não quero saber se o outro é do PSL, eu não quero saber se é do PT. Eu quero saber se o povo está na merda e eu quero tirar o povo da merda que ele se encontra. Esse é o dado concreto. Nós voltamos aqui, direto do estúdio do Jornal da Nação, depois do eufórico discurso do nosso presidente Lula. Nós vamos voltar a falar de persuasão e retórica com o Leandro Iga. Qual é a próxima pergunta, Leandro? A terceira pergunta foi mandada pelo Leandro Aparecido Rosa. Que é: como está a persuasão atualmente? Leandro Aparecido, um grande abraço para você. Olha, a persuasão hoje está em decadência. Por que eu digo isso, Leandro? Nós temos exemplos de políticos que não têm a mínima afinidade com oratória e estão se candidatando a cargos públicos muito importantes. Mas o que ajuda essas pessoas, Leandro, a convencerem a população, mesmo sem ter um discurso muito agradável? Seria o uso da tecnologia? Isso também, né? Mas o principal é o convencimento, né? Sem dúvida. Por isso que políticos como George W. Bush estão se complicando aí, por não representarem os políticos de boa oratória, mas sim políticos da era digital, que apenas conseguem sua aparente popularidade por possuírem internet, Twitter e tantos outros recursos. Vamos ver um pouco de uma gafe do presidente Bush ao sair um pouco mal de um discurso. You know,
I just don't know. Bom, antes de continuar, vamos ouvir o comentário do Luiz Augusto. Bem, vamos falar um pouco sobre um grande momento da nossa história, que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. E foi nela que surgiram os maiores autores da história: Hitler, Mussolini, Hirohito. E um principal deles foi Adolf Hitler, que ele tinha um carisma sobrenatural, ele tinha força, garra e contava uma grande mentira sobre o crime de verdade. E com isso ele convencia as massas, acusava judeus, tudo isso. E ele usava de propaganda, jornais, revistas. E uma frase famosa de Joseph Goebbels é que uma mentira contada 1000 vezes acaba tornando-se uma verdade. Discurso um pouco conturbado do presidente Bush, e nós voltamos aqui com o Leandro Iga, que vai me fazer mais uma pergunta do internauta. Qual é a pergunta, Leandro? Bom, a pergunta foi mandada pelo internauta Ricardo Monesi. O que é necessário para ser um bom orador? O que é necessário para ser um bom orador? Grande abraço para você, Ricardo Monesi. Eu pergunto primeiro para você, Leandro, você como pessoa, o que uma pessoa tem que ter para te convencer de alguma coisa? Bom, Um político, na verdade. Bom, todo político tem que saber falar, saber convencer. Esses são os elementos básicos. Muita gente pensa como o Leandro, assim como toda a maioria da população. Para que um político consiga convencer a população, ele precisa envolver o povo dentro do seu discurso. É o que nós vimos com o presidente Lula. Ele usou alguns palavrões também no seu discurso, mas de qualquer forma ele envolveu a população no seu discurso. Qualquer membro da população, seja rico, seja pobre, consegue entender o discurso do presidente Lula. Não é verdade, Leandro? O que você pensa disso? Esse discurso do presidente Lula e que a população inteira consegue entender o que ele fala? Bom, o que ele falou é o que o povo fala, né? E isso reflete completamente na popularidade dele, que já é de 80%, uma coisa altíssima. E são essas as perguntas, Leandro? Acabamos por aqui? Por hoje acabou. Encerrando aqui mais uma edição do Jornal da Nação, falando aqui no Jornal da Nação. Muito obrigado pelos seus 500 acessos novamente. Grande abraço, até a próxima. Bom dia.